Amigos queridos, convidamos a todos a elevarmos o nosso pensamento a Jesus, elevando os nossos sentimentos mais purificados, para entrarmos na sintonia desta pleiade de espíritos amorosos e benevolentes, que em seu nome, Senhor, são conosco, amparando a todos nós, reunidos em seu nome. Que nesta hora feliz de nossas vidas, saibamos agradecer por tudo que a vida nos oferece, pelas oportunidades de cada dia, pelos encontros e reencontros, estimulando-nos a construção de novos sentimentos. Nós agradecemos a presença honrada e amiga desses tarefeiros, que estão conosco para nos despertar a consciência e definitivamente deixarmos o homem velho e o homem novo, que surge a cada dia, renovado em esperanças, estruturado em fé, pautado no trabalho do bem constante. Ensina-nos, Senhor Jesus, a servir sem perguntar a quem ou até quando, para que a nossa existência na terra seja pautada no trabalho do bem constante. Faça-nos, amigos queridos, instrumentos dignos e úteis para que possamos servir. Obrigada, Senhor, obrigada, amigos, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 20, os trabalhadores da última hora. Os trabalhadores da última hora são aqueles de nós que tivemos oportunidade de já termos estado com Jesus, já termos sentido o seu chamado, já termos sido beneficiados pela sua misericórdia, mas ainda dissemos: amanhã eu irei, um dia eu estarei, de alguma forma eu farei, contemporizando com a nosso estado de acomodação e de conforto, porque sabemos que a hora que nós dissermos sim, os testemunhos serão acerbos, os sacrifícios serão grandiosos, os testemunhos serão da mesma natureza. E por nós já sabermos disso, nós muitas vezes vamos adiando esse ato de servir, essa entrega à seara de Jesus, essa colaboração mínima que seja no ambiente onde estamos inseridos. E o Evangelho diz, nesse Missão dos Espíritas, diz assim: as comoções morais e filosóficas vão manifestar-se em todos os pontos do globo. A hora se aproxima em que a luz divina apresentar-se-á sobre os dois mundos. Então, as comoções morais já chegaram para nós. Nunca se viu antes na história deste planeta tantos desatinos de natureza moral, por abraçarmos crenças equivocadas que conduzem os nossos pensamentos e as nossas ações a situações profundamente contrárias ao que viemos realizar no nosso planejamento reencarnatório. Então, os chamamentos nos foram dados ao longo de milênios e muitos estamos despertando, mas mesmo assim nos sentimos chamados, mas não nos fizemos chamados. Fomos chamados, mas ainda não sentimos na acústica da alma que dissemos sim.
né? Porque precisaríamos ter dado mostras de que estávamos a caminho, de que estávamos mais prontos, mais preparados ou mais despertados. Por isso que a pergunta é, são muitos os chamados, como o capítulo do Evangelho, mas poucos se fazem escolhidos, porque chamados todos somos. Nos fazermos escolhidos é desenvolvermos em nós um arcabouço de experiências relevantes, que nos conferirá uma oportunidade maior de trabalho na seara de Jesus. Então, todos são chamados, porque é uma lei, a lei do progresso, a lei da evolução. Mas nos fazermos escolhidos, é essa a diferença que nós queremos refletir hoje. Porque se muitos dos chamados ao Espiritismo se extraviaram, foram sensibilizados, foram simpatizantes, mas aquilo não sedimentou naqueles espíritos realmente a postura do trabalhador espírita cristão no que se refere aos seus sentimentos. Então, o Emmanuel vai trazer para nós, no Religião dos Espíritos, uma lição de reflexão para nós, que se chama Trabalha Servindo, porque nós estamos falando do trabalho, do trabalhador espírita cristão. Porque se a pessoa é operosa na sua casa espírita, se ela é operosa no seu trabalho profissional, se ela é operosa no seu ambiente doméstico, a característica do trabalho já é forte nesse espírito, já nasceu no espírito. Então, essa característica ela vai se apresentar em todos os contextos da nossa vida, né? Ambiente familiar, profissional se tivermos, social ou na casa espírita, porque é uma característica do espírito a força do trabalho. E a força do trabalho arrasta aqueles outros que ainda estão muito anestesiados nessa prática de servir, né? Então, Emmanuel diz assim: a cada momento, o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho, porque é a lei maior depois da adoração, temos dito isso todos os dias, né? A lei do trabalho é o grande exercício que o espírito precisa fazer para movimentar a sua inteligência, para ampliar os seus sentimentos. A cada momento, então, o Criador concede a todas as criaturas a bênção do trabalho como serviço edificante, para que aprendam a criar o bem que lhes cria luminoso caminho para a glória da criação. O grande trabalhador, ele começa no trabalho braçal, nos afazeres simples. E ele começa a ter gosto de fazer aquilo, e aquilo vai movimentando as suas forças energéticas, intelectuais, a inteligência, a prontidão, as habilidades, amplia o número dos interesses, a procura de conquistar mais descobertas. Não permitas, no entanto, que o repouso excessivo te anule a divina oportunidade. É desnecessário nós mergulharmos no pensamento no tempo perdido. Nós temos falado isso muito, né? O quanto o aproveitamento do tempo, né, no espaço reencarnatório é um recurso muito sublime, que muitas vezes nós, recusando a existência na Terra, porque, na verdade, o espírito mais indolente ou mais ocioso, ele está fazendo inconscientemente uma recusa reencarnatória. Ele não está aceitando aquilo que ele veio fazer e, portanto, ele se acomoda em coisas paralelas ao seu processo evolutivo, que nada vem significando, e procura ocupações de entretenimento, ocupações para fazer uma coisinha aqui, outra ali, mas o espírito não tem uma diretriz existencial
qual é o meu objetivo, quais são as etapas para que eu atinja esse objetivo e fazer disso um movimento até sacrificial para sairmos. Nós temos atendido muitas pessoas em assistência fraterna que trazem essa indolência, essa ociosidade, essa vontade de descansar muito grande, que parece que é só uma irresponsabilidade, mas não é. São processos reencarnatórios que vão requerer daquele espírito muitos testemunhos de abstinência, de renúncia, testemunhos de relacionamentos difíceis, reencontros com quem nós não gostaríamos de estar, e, portanto, isso vai gerando uma desativação da função do trabalho. Assim como o relaxamento é ferrugem na enxada, a benefício do joio que te prejudica a seara, o tempo vazio é flagelo da alma, em favor das energias perniciosas que devastam a vida, né? Um dos flagelos da humanidade é o tempo vazio. E eu diria que hoje o que nós mais encontramos como sintomas de desajuste ao planejamento reencarnatório, sintomas, é o vazio existencial, que é o tempo vazio, a inoperância, a inércia, a acomodação ou o conforto excessivo. Tudo isso são anestesiantes do espírito que vão gerar uma recusa reencarnatória. E é considerado, então, uma grande dor, um flagelo da alma. Não há corrosivo da ociosidade que possa resistir aos antídotos da ação. Não acredites desse modo no poder absoluto das circunstâncias adversas, a se mostrarem constantes nos eventos da marcha. Não é nada absoluta as adversidades do caminho, são circunstanciais, passageiras, e nos chegam na proporção do nosso suporte íntimo. Todas as dificuldades, os grandes testes, os desafios provacionais, eles estão na medida exata da quantidade de recursos que eu devo disponibilizar para dar conta. E se em algum momento eu fragilizar, e nós nos fragilizamos, essa fragilidade é um indício de que nós precisaríamos investir mais nesta transformação nossa, para que a gente tenha força moral, né? Se o obstáculo te entristece, te aborrece, trabalha servindo, e o embaraço surgirá por lição. No trabalho em que possas fazer o melhor para os outros, encontrarás a quitação do passado. Quer dizer, à medida em que estamos servindo, disponibilizando do que trouxemos de melhor em nós, nós estamos reorganizando o nosso passado. E uma sensação muito aliviante, né, de bem-estar, de equilíbrio, vai se fazendo com a resolução das pendências emocionais que nós trouxemos do passado. E ainda por ele que conquistarás o respeito dos que te cercam, a riqueza da experiência, a láurea da cultura, o tesouro da simpatia, a solução para o tédio e o socorro a toda dificuldade. Importa notar, porém, que há trabalho nas faixas superiores e inferiores do mundo. Então, em qualquer circunstância, nós podemos servir. Se em trabalhos espirituais muito relevantes que não temos alcance ainda, mas nós temos o trabalho com os que sofrem, igual ou mais do que nós mesmos. E quando sofre igual ou mais do que nós mesmos, nós teremos desenvolvido a compaixão, porque é como dizer, eu sei o que você está sentindo, né? E se nessa existência eu posso não ter passado identicamente a mesma situação, mas nós podemos trazer experiências pregressas relativas a esse estado que o outro está passando. Eu posso dizer, eu sinto em mim o que se passa com você.
E como é da lei do amor fazer aos outros o que gostaríamos nos fizessem, é nesse patamar que nós estaremos fazendo aos outros o que gostaríamos nos fizessem. Para que eu, nesse movimento tão simples, eu possa movimentar recursos que eu não tinha, para que esses recursos que eu não trouxe comigo possam ser construídos e eu tenha o êxito reencarnatório. E é com esses recursos que nós saímos do vazio existencial, né? Daquela sensação de que está faltando alguma coisa que eu não sei o que é. E então o convite de Jesus para conosco, né? Para que nós sejamos ceareiros da vinha do Senhor, trabalhadores da última hora, é que a gente se ponha a caminho enquanto estamos juntos, porque estando juntos nos fortaleceremos uns aos outros. Nós estamos na nova era, a era de Jesus. Essa era que foi inaugurada por Ele mesmo, e que toda a humanidade é convidada diariamente a viver essa nova era, a era do Cristo, a era de Jesus. E Jesus veio trazer para nós o conceito de Deus como Pai. E nós, filhos desse Pai, e portanto, irmãos em humanidade de todos aqueles que nos cercam. E muitos de nós, ao longo da nossa vida, da nossa história, nos perdemos. Nós nos perdemos por aí. Mas Deus continua sendo nosso Pai e oferecendo para nós caminhos para retornarmos e seguirmos em direção a Ele. E nesse entendimento, nós vamos entendendo que Deus, nosso Pai, nos oferece trabalhos redentores. Quando nós nos debruçamos sobre uma causa, sobre alguém, sobre uma situação, nós estamos, na verdade, buscando um alinhamento, alinhar o nosso pensamento, a nossa vida com Jesus. E é impossível, como a Célia falou ontem, é impossível nós fazermos esse alinhamento sem sacrifício, sem dor. É impossível, porque o nosso momento evolutivo é um momento que exige que nós nos entreguemos a Deus, nosso Pai, e a Jesus para realizar aquilo que nós viemos fazer. E o que nós viemos fazer é algo que vai exigir de nós toda a nossa força. Toda a nossa força. E quando nós estamos no trabalho, seja ele qual for, seja na família, seja no trabalho profissional, na casa espírita, que nós não utilizamos de toda a nossa força, nós não estamos realizando o trabalho. Então, quando Jesus veio até nós, como a Célia colocou ontem, ele estava ante a Pilatos, naquela hora, com tudo que ele sabia, com tudo que ele podia, ele poderia ter mudado a sua história. Ele poderia ter aberto um buraco no chão e consumido com todo mundo
no mesmo instante, porque ele trazia um conhecimento a respeito da natureza que nós inimaginamos. Mas ele não usou de nenhum dos seus recursos, que eram recursos do Espírito, para interferir naquilo que ele precisava passar, porque estava a trabalho, em nome de Deus, para mostrar para nós o que é executar uma tarefa num mundo de provas e expiações em nome de Deus. O que é nós realizarmos na Terra uma tarefa que exige tudo o que nós temos e aquilo que nem temos para dar conta daquela tarefa. Então, para o entendimento disso, porque muitas vezes nós estamos no trabalho e a gente sente assim, nossa, é leve, é tranquilo, é calmo. Isso pode ser uma tarefazinha, mas não é o trabalho que nós viemos fazer na Terra. Porque o verdadeiro trabalho vai esgotar todas as nossas forças. Todas. Esse é o trabalho que a gente veio fazer na Terra. Se eu estou numa atividade que não exige nada de mim, ainda não é aquilo que eu vim fazer na Terra. Ou pode ser, mas eu ainda não me entreguei a ela. Então nós vamos ler um trechinho de uma lição intitulada Luz na Lâmpada, de Batuíra, que diz assim: não nos achamos sós. Esse é o primeiro princípio daquele que acredita de verdade que nós viemos na Terra com uma tarefa para executar e, findada essa tarefa, nós nos tornaremos espíritos muito melhores do que quando nós chegamos aqui. Não nos achamos a sós, nem relegados às nossas próprias forças. Essa frase, ela é muito importante. Nós não estamos relegados a nossas próprias forças. Por quê? Quando a gente pensa que vai sucumbir, nova força surge de algum lugar, surge inesperadamente, e nós tomamos um fôlego, um ânimo, e caminhamos mais um pouco, porque está destinado para nós que aquilo que viemos fazer, nós devemos executar com todo o amparo divino. Então, quando temos falado, quando vemos os grandes missionários executarem suas tarefas, vamos observar que na hora que a força estava acabando, que o espírito sentia, agora eu vou sucumbir, uma campainha tocava, alguém abriu uma porta, alguma coisa acontecia. Por quê? Porque não estamos relegados às nossas próprias forças. Quando estamos no trabalho, que é o que nós viemos fazer, essa força se multiplica pela presença dos amigos espirituais em nossas vidas. E ele continua: conosco está o Senhor. Conosco está o Senhor, como a energia da usina está na lâmpada singela. Nós já falamos essa frase anteriormente aqui, mas é às vezes assim. Às vezes a gente sente que é uma lâmpada, que ali tem aquele filamento para acender, só que não acende. Né? E o que é esse acender? É a força do Cristo em nós. Porque só Jesus pode nos acender, de verdade.
Então, às vezes, a gente esquece de apertar o interruptor para que aquela força que vem da usina percorra os filamentos e haja luz através de nós. E ele diz assim: mobilizemos trabalho e vigilância, mas também humildade e paciência. Toda tarefa que nós estamos fazendo na Terra nesse momento, que exige de todas as nossas forças, ela está estruturando em nós valores de vida eterna. Entre esses valores, a paciência. Por que a paciência? Porque há coisas na tarefa que nós viemos fazer na Terra que não será realizada por nós. Olha a importância disso. Há coisas na nossa tarefa que não será realizada por nós. Será realizada pelo mundo, pelas circunstâncias, pelos ambientes que vamos adentrar. E que nós temos que ter a paciência de entender e de aguardar esses momentos em nossas vidas. Então, parte da tarefa que eu vim desenvolver, ela é junto com alguém, é em tal circunstância. E aquele momento ainda não chegou. E como aquele momento ainda não chegou, nós sentimos fracassados. Nós nos sentimos que não estamos dando conta ou que não demos conta. É que aquela circunstância, situação ainda não acabou. E coisas lá na frente ainda se desdobrarão. E parte do que também viemos realizar não será completado nessa existência. Parte do que viemos realizar ainda será completado em existências seguintes. Porque há momentos em que nós estamos apenas colocando as sementes luminosas e não vai dar tempo dessa sementinha germinar. Há sementes que precisam ficar no solo décadas e outros séculos. Mas vamos guardar a confiança que nós estamos plantando. Tem uma frase de Paulo que eu gosto muito, que ele diz assim: Apolo e eu estamos semeando, plantando. Mas a rega e a colheita é de Deus. Às vezes a gente vai regar também, mas não vai ver frutificar. Não vai ver germinar. Porque esse acompanhamento do começo, meio e fim, muitas vezes é de Deus. E nós somos instrumentos para aquele instante. E ele continua: nesse sentido, rogamos aos companheiros de serviço terrestre socorrerem os irmãos transviados. Olha isso. Deus nos solicita em determinados momentos da nossa vida, quando estamos no mundo espiritual, para socorrer irmãos transviados. Mas sem se deixarem influenciar por eles, que é o mais difícil. Às vezes nós somos convidados a estar com determinados espíritos que estão transviados da luz, mas nós temos que orar muito, temos que fortalecer a nossa fé
para que nós possamos influenciar esses espíritos e não nos deixar ser influenciados por eles. E ele continua: amparar o doente sem absorver-lhe a enfermidade. E isso, como fazer isso? Como cuidar de uma alma, de um espírito que está enfermo, sem nos contaminar com a enfermidade dele? Como fazer isso? Para que nós possamos dar conta, é necessário estruturar cada vez mais e mais intensamente a nossa fé. Porque a fé, ela, que é um estado de fidelidade a Deus, ela cria ao redor de nós uma redoma em que nós continuamos emitindo fluidos e vibrações que amparam, mas essa redoma impede ou dificulta que as vibrações de fora, que não são adequadas a nós, nos proteja. Esse é um trabalho que a gente precisa aprender a desenvolver conosco. E com isso irmos nos fortalecendo, para que a tarefa que abraçamos seja realizada até o fim. Então, com isso, nós vamos encerrar, porque já deu nosso tempo, e amanhã continuamos nesse tema. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, nós nos encontramos aqui, desejosos de sentir a sua presença entre nós, necessitados de amparo, Senhor. Dirige seu olhar doce e misericordioso para nós. Permita, Senhor, que possamos te sentir nesta manhã, sentir o seu amor, nos abastecermos das suas vibrações luminosas, para que possamos nos sentir fortalecidos para aquilo que viemos realizar na terra, em primeira instância conosco mesmo, e também com aqueles que o Senhor fez aproximar de nós, para que estabelecêssemos em nossa intimidade a luz que ainda não possuímos. Que o Senhor possa nos amparar, que o Senhor possa estar por nós todos os dias da nossa vida. Socorre, Mestre amado, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa e das casas irmãs. E nesta hora abençoada do dia, Senhor, verte seu olhar doce e misericordioso sobre o Brasil, essa pátria amada, Senhor. Ampara nossos irmãos brasileiros. Rogamos ao seu coração que cada um de nós possa exercer o que viemos fazer na terra, com honestidade, com amor, com fidelidade a Deus nosso Pai. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre.